A paz do Senhor, gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, vamos ler apenas um versículo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Esse é um versículo da carta que Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé. A primeira carta a Timóteo, aliás. E Paulo faz recomendações para que Timóteo siga certas instruções e se afaste de coisas erradas. E o versículo no início do versículo que nós vemos Paulo recomendando a Timóteo se afastar, fugir de determinadas atitudes, de determinadas coisas. Que coisas seriam essas? Seriam coisas um pouco atrás, alguns versículos antes do que nós lemos, sobre a cobiça, sobre o apego demasiado ao dinheiro, sobre um valor que se dá ao dinheiro como o mestre da sua vida, como o Deus da sua vida. Paulo recomenda para que Timóteo se atente a isso e fique sempre na observância, para evitar que a cobiça atinja o seu coração. Sabe, é bem conhecido do mundo inteiro que o dinheiro corrompe o homem, o dinheiro pode corromper o homem. Isso se fala muito e, na verdade, isso não é só cristão. Todo mundo, todas as pessoas, eu acho que todas as camadas sociais sabem que o dinheiro pode trazer a corrupção do homem. Em Romeu e Julieta, por exemplo, de Shakespeare, na ato 5, cena 1, onde Romeu está indo comprar o frasco de veneno. Ele paga com ouro aquele frasco de veneno e recebe o frasco. E Romeu ele fala o seguinte para o vendedor. Ele fala, tu não me deste veneno, eu te dei veneno. Porque o que você me deu, esse frasco com esse líquido aqui, ele mata o corpo. Mas o ouro que eu te dei mata a alma. Então quem te deu o veneno fui eu. Aqui a gente vê um exemplo um pouco mais literário que sim, as pessoas sabem que o dinheiro traz a corrupção e de algo mais subjetivo, não da carne, mas da alma, traz a corrupção do caráter, traz a corrupção da pessoa. O dinheiro é perigoso. E, sabe, Paulo recomenda para que Timóteo sempre esteja atento a isso. E nós devemos seguir essas instruções também. Porque, veja, o problema não é ter dinheiro. Ter dinheiro, em essência, não é um problema. O problema é o valor que você dá àquele dinheiro. Qual é o grau de importância que você dá para aquele dinheiro? Nós podemos ver em Mateus 19, onde nós temos o jovem rico, que ele vai falar com Jesus e fala, mestre, o que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para atingir o paraíso? E o mestre responde para ele, você tem que seguir os mandamentos. Ele fala quais? Ora, honra pai e mãe, pratique o amor ao próximo, não matarás. E ele fala, mas Senhor, eu já sigo tudo isso, guardo tudo isso desde a minha mocidade. O que mais eu preciso fazer para atingir o céu? E Jesus olha para aquele jovem e fala, pega tudo que você tem, vende e dá o dinheiro para os pobres. Aquele jovem sai abatido, derrotado daquela conversa. Por quê? Porque ele tinha dinheiro? Não. Porque o valor que ele deu ao dinheiro valia mais para ele do que a salvação. É o valor que aquele jovem dava ao dinheiro que impedia que ele fosse salvo. E Jesus fala para ele abandonar tudo aquilo para ter um tesouro no céu. E ele fala não. Ele simplesmente prefere ter o dinheiro aqui na terra do que ter a salvação. Por quê? Porque o valor que aquele jovem dava ao dinheiro era algo estratosférico. Cuidado com o valor que você dá às coisas. Cuidado com o valor que você dá ao dinheiro. Cuidado com esse tipo de coisa. Existem coisas terrenas que são importantes. Jesus ele não diz que o dinheiro é inútil, veja bem. Tanto é que ele fala, pega esse dinheiro, dá para os pobres. Ou seja, o dinheiro ele tem utilidade sim. E não dá para negar isso. O dinheiro é útil. Tanto é que Jesus fala para ele dar para os pobres, não para queimar, para derreter, não. Dá para os pobres, porque vai dar uma utilidade para essa quantia, para esse valor, para esse ouro, para esse dinheiro. Dinheiro paga conta, dinheiro coloca comida na mesa, dinheiro é útil. Mas, ponto. Dinheiro tem que ser útil. Dinheiro não tem que ser Deus. Dinheiro não tem que ser a máxima esperança que você tem. Dinheiro tem que ser útil. E é isso. Não dá para você colocar dinheiro no lugar de Deus. Não dá para você colocar nada no lugar de Deus. Mas o dinheiro específico é muito perigoso. A cobiça é muito perigosa. Atinge o coração e corrompe a alma do homem. Um pouco mais à frente do que nós lemos, ainda em 1 Timóteo 6, versículo 17, Paulo vai falar para as pessoas, para os ricos,
não depositarem suas esperanças nas riquezas, porque não é confiável, porque não faz sentido. E é claro, acima de tudo, porque nós devemos colocar as nossas confianças em Deus, que é estável, que é eterno, que é perfeito. Há então uma recomendação bastante forte de Paulo para que nós tenhamos atenção ao dinheiro, à cobiça. De novo, dinheiro é pecado? Ter dinheiro é sinônimo de ter um pecado? Não. Qual é o grande problema então? O valor demasiado que as pessoas dão ao dinheiro, colocando ele no lugar de Deus, colocando o dinheiro no lugar da confiança que deveriam ter em Deus, colocam em seus bens, colocam nos seus apartamentos, colocam nos seus valores, colocam em seus investimentos, que isso é uma onda muito forte que vem surgindo ultimamente. Não se preocupar com amanhã porque você vai ter investimentos e tudo mais. Não, a gente não se preocupa com amanhã porque a gente confia em Deus e ponto. Nada pode substituir isso. Em Hebreus, Paulo vai escrever para eles não terem avareza em seus costumes. Porque Deus falou que ia cuidar deles. Deus falou que ia cuidar de nós. E nós devemos então aguardar, nós devemos então esperar nesse cuidado de Deus, em não nos abandonar, em não nos deixar, mas sim cuidar de nós. Nós não devemos depositar as nossas esperanças então em algo diferente de Deus. Devemos esperar em Deus a resposta, devemos esperar em Deus a mudança, a transformação. Devemos esperar em Deus o dia de amanhã, entende? E não num valor, não na quantia, não em nada terreno. Devemos aguardar em Deus. Isso é fundamental, isso é ser cristão. Eu gosto muito de uma definição que o John Piper traz num livro chamado Vivendo na Luz, quando ele fala do cristão. Ele fala que o cristão, ele não é cristão porque ele não peca. Ele não é cristão porque ele é perfeito, porque ninguém é perfeito. Ele é cristão porque na raiz do âmago do ser dele, no mais íntimo do ser dele, ele espera em Deus. Ele tem em Deus a sua máxima da sua vida. A raiz do ser humano, a raiz dele, a essência dele, está em colocar Deus acima de todas as coisas, porque nós encontramos Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estamos ligados a Deus por meio de Jesus Cristo. E essa é uma excelente definição. Porque para ser cristão é necessário que nós coloquemos Deus sim acima de todas as coisas, como a raiz do nosso ser, como a essência do nosso ser. Deus acima de todas as coisas. Deus acima da minha vida, Deus acima dos meus bens, Deus acima daquilo que Ele me deu. Sabe, quando Deus ele pede para Abraão sacrificar o melhor que ele tinha, a promessa que ele tinha recebido, Deus estava ali basicamente vendo o que mais tinha importância para Abraão, o que era mais fundamental para Abraão, se era Deus, se era a essência de Deus, se era a presença de Deus na vida dele, ou se era uma bênção que essa presença de Deus deu. Se era a bênção ou o abençoador o que estava dominando o coração de Abraão. E Abraão, quando sobe com Isaac ao Monte Moriá, ele demonstra para Deus que o coração dele está em Deus, e não na bênção que Deus deu. Tanto é que Deus interrompe um sacrifício que não iria acontecer, para mostrar para Abraão que a fé dele foi recompensada. Para mostrar para Abraão que Deus entende que no coração dele quem reina é Deus, e não a bênção que Deus deu na vida dele. E é dessa forma que nós devemos ver a riqueza, não como algo a ser adorado, mas devemos adorar aquele que nos deu a capacidade de atingir aquela riqueza. Devemos adorar a Deus acima de todas as coisas, e não um valor, um ouro, prata, enfim. Deus merece a honra, a glória e o louvor, e não nada do que Ele deu para nós, não nada do que Ele criou para nós, entende? Um pouco mais à frente no próprio versículo, na verdade, antes disso que a gente está tratando, Paulo diz para Timóteo: ó homem de Deus. Paulo diz: ó homem de Deus. É interessante Paulo falar dessa forma porque, já que ele disse ó homem de Deus, deve ter alguém que não é de Deus, deve ter o homem que não é de Deus. E realmente o tem, realmente isso existe. Existe uma diferença entre os homens de Deus, que seguem os preceitos e as vontades de Deus, e os homens que não seguem. Isso sempre existiu. A questão é que deve existir uma forma de nós identificarmos essa diferença. Deve existir uma maneira de nós vermos que um homem é de Deus e um homem que não é.
E Paulo ele cita ao final do versículo algumas virtudes, como o amor, a paciência, como a paz, como a misericórdia. Esse tipo de coisa são virtudes que o homem de Deus pratica. Então, deve existir uma maneira de identificar um homem de Deus. Deve existir uma maneira de identificar um homem que Deus está trabalhando continuamente e essa pessoa aceita o trabalhar de Deus. E muito provavelmente, essa maneira de ver essa pessoa é pela conduta dela, é pela vivência dessa pessoa. Porque se essa pessoa, ela vive, digamos, com ódio e pratica amor às vezes com a família, com alguns amigos, mas em suma maioria a pessoa tem ódio, essa pessoa não deve ser uma pessoa de Deus. Porque Paulo diz para uma prática das virtudes algo constante, algo vivencial. Nós devemos viver, nós devemos ter uma conduta cristã. Ou seja, a prática constante das virtudes. E não pontual. Se você ama as pessoas e pratica do amor em sua vida de forma constante, isso é um dom de Deus, isso é uma virtude muito poderosa e você está sendo tratado, permitindo-se ser tratado por Deus. Portanto, você é um homem ou uma mulher de Deus nesse quesito. De ter a virtude, praticar a virtude continuamente. O problema é que a gente vê muita gente que pratica às vezes a virtude em determinados pontos da vida e acha que a possui. Bom, e aí eu queria falar um pouco de Aristóteles, porque ele vem trazendo um livro dele chamado Ética Nicômaco, a ideia de que para sermos virtuosos, nós devemos praticar da virtude e essa prática ela deve emergir de um caráter permanente, constante. Ou seja, a prática da virtude ela não pode ser pontual para você ser virtuoso. Se você quer ser virtuoso, essa prática da virtude deve ser algo constante na sua vida. Como assim? Você não é amoroso porque pratica amor aqui ou ali. Você é amoroso, ou seja, possui a virtude do amor, se você pratica ela ao longo da sua vida, ao longo da sua conduta. Você não é uma pessoa pacífica se você pratica paz aqui ou ali, mas se você pratica paz de uma forma constante, com uma conduta de paz. E muitas pessoas esquecem isso e querem ser reconhecidas como pacíficas, amorosas, enfim, qualquer que seja a virtude, moderadas, por às vezes praticar dessa virtude. Mas é necessário uma conduta, é necessário continuamente praticar dessa virtude para ser reconhecido como virtuoso naquele ponto. E sabe, é difícil praticar muitas virtudes. É algo que exige um tratamento, exige um trabalhar nosso sobre nós mesmos e abrirmos o nosso coração para que Deus venha operar. É difícil esse tipo de coisa, porque é necessário mudança, é necessário abdicar do eu, e isso é fundamental. E Deus, ele opera. Deus, ele transforma. Deus, ele transformou pessoas. Deus veio na Terra e pega pessoas muito distintas e com pecados e erros gigantescos e faz deles os seus discípulos, as pessoas que vão seguir ele e vão dar prosseguimento ao Evangelho. Mas não de qualquer jeito. São transformadas para isso. E eu e você podemos ser transformados por meio de Jesus. Só não foi transformado por Jesus quem não aceitou a transformação. É necessário que nós abdiquemos do nosso eu e aceitemos a transformação de Cristo na nossa vida, para que assim nós possamos praticar cada vez mais essas mesmas virtudes que Paulo manda a Timóteo: amor, paz, paciência. E paciência aqui é um ponto bastante interessante, porque a palavra do grego que você poderia traduzir de uma forma mais concisa não é a nossa paciência de hoje, mas seria algo como constância. A constância é uma virtude. Praticar a constância, a temperança é algo necessário para a nossa vida. Não adianta a gente querer ser explosivo e querer mudar rapidamente a nossa forma de ver. Não, vamos ser constantes em Cristo. Isso está faltando muito nas pessoas, isso está faltando muito na nossa sociedade. Essa constância, essa permanência, e não ser impulsivo e querer fazer tudo de uma vez ou de qualquer jeito, mas ser constante em Deus, constante na fé, constante no amor, constante na misericórdia. Falta constância. E se essa constância lhe falta, peça a Deus para que te acrescente constância. Mas lembra,
se você pede para Deus, abra o seu coração para que Ele venha trazer transformação. Peça e pratique, faça parte. Abdique do seu eu, abdique da sua vontade e deixe Deus trabalhar em você. E essa é a única forma de receber mudança. E é necessário que nós saibamos em nós o que precisa ser mudado. É necessário isso, nós precisamos saber o que precisa ser mudado. Nós precisamos de uma coisa chamada autocrítica. Você precisa olhar para você e ver o que precisa mudar, o que ainda não está bom, o que precisa melhorar. Tem muita coisa que precisa melhorar em cada um de nós e isso é inegável. E é você que tem que descobrir isso. Eu gosto de um livro do Zygmunt Bauman chamado Modernidade Líquida. Lá ele traz um estudo e fala que a nossa sociedade de hoje ela é muito crítica. É uma sociedade muito crítica, e é verdade. Abre o YouTube, abre o Twitter, abre o Instagram, abre o Facebook. Vai ter uma postagem, uma foto, um vídeo, uma frase, não sei, e vai ter um monte de crítica embaixo daquilo. Vai ter gente criticando para bem e vai ter gente criticando para mal, mas vai ter crítica ali. O interessante que o Bauman traz é que essas críticas que surgem, elas são superficiais. Elas não são críticas profundas que criticam o cerne, ou seja, o centro do problema. Elas criticam a camada mais externa. Criticar a camada mais externa não ajuda tanto, não muda tanto. É necessário criticar o interno, é necessário criticar o cerne, é necessário criticar o centro para trazer mudança. E Jesus Cristo é mudança. Jesus Cristo mata a velha criatura para trazer uma nova. Claro, se isso nós abdicarmos, se isso nós quisermos que Ele faça. Jesus traz e faz nova todas as coisas. E é necessário que você abdique do seu eu para que isso ocorra. E veja como tudo se fecha. É necessário que você critique a si mesmo. Olhe para si e fale, eu preciso mudar. A nossa sociedade é crítica, sim. As críticas são, sim, superficiais. E o grande problema, ao meu ver, é você ter críticas superficiais sobre você mesmo. Passe a criticar o seu interior. Passe a invocar o nome de Cristo, não para te trazer um bem material, não para te trazer uma cura, não para te trazer algo que você quer que seja necessariamente tátil. Peça algo para Deus subjetivo. Jesus Cristo me transforme. Jesus Cristo me mude. Jesus Cristo me faça útil para o seu evangelho. É necessário que nós nos transformemos. E o mais interessante, quando a gente é transformado, as virtudes começam a surgir quase que de forma inconsciente. Mas a gente tem um certo prazer de praticar. A gente tem um prazer de dar amor. Nós temos prazer de gerenciar uma paz. Nós temos prazer de dar um abraço, de aconselhar. Nós temos prazer de sermos constantes, nós temos prazer na fé em Cristo. A transformação ela é constante, né, na nossa vida, e é necessário que nós sintamos prazer nas virtudes. E isso surge em nós. E nós praticamos o amor e nós sentimos um prazer de estarmos praticando o amor. Isso é transformação de Jesus Cristo. É necessário que nós aceitemos a Jesus e as virtudes serem trabalhadas. E quando eu digo trabalhadas, é literalmente nós nos esforçarmos para praticar cada vez mais elas. E nós, com o tempo, nós vamos sentir prazer de praticar a virtude, de ser bom, de ser semelhante a Cristo. Isso é maravilhoso. E é Cristo quem traz isso para mim e para você. Nós vemos em Provérbios 21 que para Deus é mais agradável uma vida justa e correta do que sacrifícios. Ou seja, existe uma forma de agradar a Deus no seu dia a dia. Existe uma forma de agradar a Deus com a sua vivência, com a sua, de novo, conduta cristã. Em fazer a vontade de Deus, em se doar a Deus, em fazer o que Ele quiser na sua vida. Abdicar do seu eu e começar a viver das virtudes que nós lemos, do amor, da paz, da misericórdia, da constância. Começar a viver disso agrada a Deus. É muito bom agradar a Deus, por exemplo, indo a uma igreja, louvando, adorando a Deus, ouvindo a palavra. Mas entenda, é necessário a sua vida em Cristo. É necessária a sua vida virtuosa naquilo que Deus quer. Isso agrada a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.